Senhor, inaugurado nessa noite, Pai querido, que o Senhor possa manifestar o teu poder nessa noite, dando vitória, Senhor, para a tua igreja, Pai querido. Usa, Pai, teus filhos, Senhor, que estão na frente desse trabalho, Senhor. Usa com poder e autoridade, Senhor, que muitos jovens possam ser alcançados, Senhor, pelo teu poder manifesto sobre a tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa libertar, Senhor, salvar, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Nós cremos no poder da oração da tua igreja, Senhor. Cremos que nada é em vão, Senhor amado, que mais uma porta está abrindo, Senhor, para que muitos jovens sejam alcançados, Pai. Alcança, Senhor, esses bairros, Senhor, vizinhos deste bairro, Senhor. Vem libertando, Pai, transformando no teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, nós cremos, Senhor, numa grande obra realizada neste lugar, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, crendo na vitória em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia! Deus de poder, Deus de glória. A paz de Jesus seja com todos vocês. Salmo de número 133. Salmo de número 133. Aleluia. Eu estou louco por Jesus. Eu estou aqui com Ele. Eu estou apaixonado, amando e apegado e não consigo largar esse vício. É coisa boa adorar a Deus, né? É algo extraordinário. A adoração é oxigênio para a alma, né? Salmo de número 133. Amém, Senhor, eu recebo. Salmo de número 133. Eu falei Salmo de número 133. É importante estar conectado espiritualmente. Diz assim: mas pastor, o Senhor já leu esse salmo algumas vezes e eu percebi que o Senhor está lendo de novo. Enquanto nós não praticar isso aqui, a gente não vai parar. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam a contender. É isso aí? Não. Que vivam em união, não abraço de tamanduá cravando pelas costas unhas, né? Meu Deus. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes, como orvalho do irmão, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para si. Eu vou perguntar novamente a mesma pergunta que eu falei, creio que foi lá na sede, na Porto. Algo que Deus me revelou, né? Tem como um pássaro voar só com uma asa? Não tem como, né? Você já viu um pássaro voar só com uma asa? Não tem, né? Tem que ter duas asas para voar. Eu dando glória e você dando aleluia, nós vamos voar na presença de Deus. Tá entendendo? Enquanto o irmão dá graças a Deus, outro diz obrigado, Jesus. Enquanto um prega, o outro intercede na oração. Aleluia. E quem não pode ir fazer missão, ele contribui com Pix também, em nome de Jesus. No dia que nós aprender a se respeitar e se considerar uns aos outros em honra, e nós dermos lugar ao amor de verdade, esse lugar aqui vai ficar pequeno
Deus não tem como enxergar. A gente não sabe se Deus é moreno como eu, como a Rose, ou se é branco que nem o Charles, né? A gente não sabe a cor que Deus tem, porque Deus é Espírito. E como que as pessoas vão enxergar Deus na nossa vida? É através das nossas atitudes e ações. É pela maneira que nós tratamos os outros e pelo convívio que nós temos de uns para com os outros. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Então, nós temos que transmitir isso não só da boca, nós temos que transmitir isso do coração. Exortar é bênção, até eu prego duro, prego a verdade, mas eu tenho que ter o óleo do Espírito Santo e eu tenho que transmitir essa presença de Deus, porque quem de nós queremos ser mal recepcionado, né? Ninguém de nós quer ser mal recepcionado. Se você tratar bem o cachorrinho com você, ele vira teu amigo, quando vê, ele deixa o dono que está maltratando ele para ir para o teu pátio, e não vai querer mais sair dali. Então, se a gente pregar a verdade e viver de verdade esse amor ímpar de Deus, e bater com as duas asas, justiça e amor, obediência e fé, nós vamos ter muita intimidade com Deus e vamos ganhar muitas almas para Jesus levar o Senhor. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Convida a irmã aí para estar trazendo o louvor. Deus, glória, aleluia. Glórias a Deus, eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Deus, maravilha. Milagres, virei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Glória a Jesus, Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o Todo-Poderoso Rei de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nos vestes de Jesus e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nos vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com o funerário, uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. No cemitério a cova pronta já estava e os cordeiros prontos para o enterro lhe fazer. Não sabia que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus no funerário então mandou parar, tocou no esquisito, mandou
convido o irmão Márcio para louvar comigo. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória nessa noite. Eita! Vamos mandar confiança nela. Eminantos, que me nubre a parvenem. Aleluia, Jesus. Aleluia! Escantos, que me façulha, que la machandará. Deus da glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu te adoro, eu te glorifico. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu creio que Deus tem uma grande bênção para a tua vida. Deus tem um milagre para a tua vida, para o teu familiar, para a tua casa. Aleluia, Jesus. Eu acredito. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Eu me mandará, cara, mandará machandará. Aleluia. Agora a cabeça. Não fique triste, não, porque parar tão cedo assim. Acredite, Deus te esqueceu, mas Ele não esquece o seu. Pois Ele está contigo aí. Deus já mudou teu cativeiro. Repreendeu teu devorador. Pega agora tua cabeça da vitória. A tua bênção já chegou. Aleluia, Jesus. Se você cair, Ele te levanta. E se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é o vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo no chão. Você está livre até para voar. Livre para voar. Voa agora nas asas do vento. Oh, pois a vitória é tua. É tua. É tua. A vitória é tua. Aleluia. Receba a vitória nessa noite. Aleluia, Jesus. Se você cair, Ele te levanta. Ele te chorar, Ele te consola. Ele te continua, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é o vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até para voar. Livre para voar. Voa agora nas asas do vento. Oh, pois a vitória é tua. É tua. Declare vitória para a tua vida. Declare vitória.
da igreja na paz do Senhor. Amém. Pai, eu me coloco neste momento em oração junto com os irmãos que estão aqui. Eu oro ao Pai para que o Senhor faça presente neste período de estudo da juventude. Que a sua glória, ó Pai, que a sua religiosidade esteja presente neste local. Que o Senhor faça presente sobre cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor dê a liberdade para se manifestar nesse mundo. Devemos entender, devemos conceder essas vidas, ó Pai. Que o Senhor use cada um que está aqui nesta noite, orando, cantando ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor dê sobre cada um aqui, que a sua graça e a sua misericórdia seja presente. Eu lhe agradeço por este culto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia. Deus é Pai. Aleluia, Jesus. Deus tremendo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Orar em direção de Naves, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Deus poderoso, aleluia! Breve voarei. Todas do meu rei, não vou negociar com o mundo minha fé, tão certo como Deus, um dia chegar, enquanto eu vivo aqui, eu sinto o céu em mim. Mas a glória maior Deus revelou pra mim no encontro triunfal, no cerimonial. Vale a pena ser fiel, eu vou morar no céu, eu não ando em no céu, minha não é o céu, Deus vai me Tenho um endereço novo aqui, não é o meu lugar. Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu, meu destino é o céu. Eu já me levantar, com ele vou voar. Tenho um endereço novo. Meu endereço é na cidade de Deus. Em ruas de ouro eu vou caminhar. Estou imaginando a flor da vida. Em questão de tempo eu irei pra lá. Meu endereço é na cidade de Deus. Meu passaporte eu já conquistei. Aumentar pelo sangue do Cordeiro. Vou morar pra sempre juntinho de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No céu eu vou cantar, nos céus vou cantar. Meu endereço novo aqui não é o meu lugar.
está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Aleluia! Passaporte eu já conquistei, autenticado pelo sangue do Cordeiro, eu vou lá pra cima. Eu vou caminhar, estou imaginando a árvore da vida, em questão de tempo eu irei pra lá, eu me mereço pela cidade de Deus, o meu passaporte eu já conquistei, autenticado pelo sangue do Cordeiro. Morar pra sempre juntinho de Deus. Aleluia. Eita, Jeová! Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Convido a irmã Carlos para estar todos os anúncios e saudamos os inscritos. Em nome de Jesus. Glória a Deus, eu quero saudar a igreja na paz do Senhor. Amém! É um motivo de alegria podermos estar aqui, hoje na segunda-feira, início de semana, a qual Deus nos deu graça para poder assim começarmos essa semana, e hoje é o primeiro culto aqui na Timbaúba, no departamento de jovens, onde está este casal à frente do trabalho, né? Deus, Ele está nos dando graça para que a obra cresça. O nosso objetivo é pregar essa palavra genuína e verdadeira, porque é ela que vai transformar a vida, como fez com a minha vida e a vida dos demais que aqui estão nesta casa, nesta noite. Nós temos como objetivo a palavra, mas não é que vamos dizer que Deus não fala em outras nos louvores, não fala nas orações. Deus fala a todo momento. Só basta nós abrirmos o nosso coração, ouvir atentamente a voz de Deus, porque Deus, Ele está neste lugar, Ele já estava antes de nós chegarmos, através do seu Espírito Santo, e Ele se faz presente em todos os dias de nossas vidas. Nós precisamos cada vez mais nos achegarmos a Deus, porque Ele vai se achegar a nós. Então eu quero começar aqui por cima, apresentar o nosso pastor presidente, Aldo Tavares, que ele vai trazer a palavra nesta noite. Também o pastor Jefferson, também é o vice-presidente desta obra, a qual Deus revelou a eles, os nossos líderes, e nós estamos aqui para obedecer. Primeiramente Deus, mas segundo os nossos líderes, porque sem obediência ninguém vai ver a Deus, assim nos diz a palavra. E então, aí na nave da igreja, está a minha irmã, Messi, junto com o seu companheiro, Juliano, sejam bem-vindos. Este lugar é um lugar onde vão escutar e escutar da palavra de Deus, onde esta palavra ela faz morada em nosso coração. Também aquele casal que está lá no fundo, Natália e Charles, conhecidos do nosso irmão Charles, o qual está colocado aqui para fazer este trabalho, onde nós não tínhamos irmão, o departamento da juventude. Mas o departamento ele é para não pesar ninguém, juventude, como também mulheres virtuosas e assim por diante, Os departamentos são para nós juntos trabalharmos. Como frisou o pastor, quão bom e quão suave
Meus irmãos, não vai ser feita porque Jesus Cristo já logo escolheu 12, né? Para poder ajudar e ampliar a obra, para levar a obra adiante. Também, nosso irmão, perdão, irmão, geral, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nossa irmã Cassiane também, seja bem-vinda em nome de Jesus. E os demais também, todos que vieram, o presbítero Gilberto, todos que vieram vão ouvir da palavra, e essa palavra é ela quem faz mudar em nosso coração. Eu não posso deixar de ler o versículo da igreja, né, que está em Efésios, sentado mesmo, irmãos. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E assim por diante ele vai nos falar, porque as lutas não são contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, os infernos, as hostes espirituais, os príncipes deste século. Os príncipes desse século, entendo eu, que são os vícios, são tudo que o mundo oferece. Não estou eu aqui condenando ninguém, porque eu era um viciado, fui um ex-viciado e muito viciado. Eu posso dizer assim que Deus me tirou do lodo, do inchaço, do lamaçal, do pecado, para poder estar aqui e anunciar a obra de Deus. Eu não era merecedor daquilo que Deus fez em mim, mas pela misericórdia, Deus ele me tirou de lá, me deu um banho de misericórdia e colocou-me aqui. E eu não vanglorio de nada que fiz no passado. A única coisa que eu dou glória ao Senhor por ter me restaurado. E Ele pode fazer com a vida daqueles que assim deixarem, né? Vamos dizer assim, aqueles que quiserem tomar uma posição, Deus vai fazer e fazer muito bem feito, porque Deus ele está precisando de alguém que regasse as mangas, como diz o gaúcho, pegue o arado, vai arar a terra e semear algumas sementes. Umas vão cair em lugares frutíferos e outras não. Mas o nosso dever, a nossa obrigação é semear essas sementes, que é a palavra do Senhor. Então os anúncios, irmãos, são os mesmos, desde sempre. Amanhã na Porto Novo, tem culto lá na Porto Novo, ou Dique Nova, como é conhecido por muitos, mais conhecida por Dique Nova. E na quarta-feira tem um culto de doutrina, ensinamento da palavra na sede, que fica Rua D, 148, Vila Amazonas, no Porto Seco. E quinta-feira estamos aqui novamente, porque aqui nós temos um culto segundas e quintas. E domingo, neste domingo, primeiro domingo do mês, tem uma consagração, onde começa às 9 horas. E o encerramento, quem vai determinar é o Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Convido meu esposo para estar trazendo louvor, e com esse louvor nós estaremos tirando os dízimos e as ofertas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, cumprimento a igreja que apareceu, amém? Estou feliz, muito feliz com essa oportunidade que Deus tenha dado a mim e minha esposa, de estar à frente desse trabalho, e por Deus também depositar na liderança, na confiança sobre nós na igreja. E eu quero convidar você para estar louvando comigo, amém? Vamos fazer um coral para Jesus. Glória a Deus. Toda a honra, a glória dele. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Vamos fazer Jesus ouvir nossa voz hoje? Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia! Glória! Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque Jesus é bem sincero, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está
está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender eu vou viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Se eu te chamar pra perto essa noite, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Se você conhece essa letra agora, me ajude a cantar. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então responda no teu coração, me amar em ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Essa parte agora eu vou cantar nós todos. Eu vou confiar, eu vou descansar. Nessa onde, igreja? Só não vou culpar. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei, preste bem atenção, mas ele não falou amor. Vai ser difícil, eu sei, vai dar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Aleluia, Jesus. você estará ao meu lado, me segurando, de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Então declara mais uma vez e diz: vai ser difícil, eu sei que vai dar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Escuta, ó. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, me amarei agora. Oh Jesus, você se pagar. E se eu cair, só ele que pode te levantar, viu? É só o Senhor. É só o Senhor que pode nos levantar. É só o Senhor que pode nos tirar onde nós se encontramos, né? Olha o que ele diz. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Abre o teu coração para ouvir essa voz mansa e suave que diz: volta para mim, meu filho, está fazendo um tempo ainda de te volta, volta que ainda há tempo. É assim que Deus quer, é mais aqui, é na obra, é trabalhando, é fazendo por ele, sabe por quê? A recompensa do homem não vale de nada, mas a recompensa de Deus, essa vale muito. Faz meu coração ouvir. Deus de glória, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
presa, porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Olha isso. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir o propósito e a obra que Ele tem em nossa vida. O nosso coração, ele não quer admitir que Deus tem o que fazer. Amém, igreja? Obrigado pela minha oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Deus é glória a Deus. Glória a Deus. Convido o irmão Anderson vai estar convido o irmão Anderson vai estar orando pelo pastor que vai trazer a palavra. Aleluia. E desde já agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu saí de casa às pressas, mas mesmo assim cheguei atrasado. Estava até com a calça aqui tocando a meia, de tão apressado que eu saí de casa. Mas estamos aqui sentindo a presença de Deus no nosso meio. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite, através do seu servo, em nome de Jesus. E é como os louvores foram cantados aqui nessa noite. Se você prestou atenção, o Senhor vai enxugar dos teus olhos toda a lágrima. O louvor anterior foi dito que o nosso endereço não é aqui. Nós temos um novo endereço na cidade celestial. E um dia toda prova, toda lágrima, um dia toda luta, todo evangelismo, toda submissão, todo respeito, toda compaixão vai valer a pena. Um dia tudo aquilo que nós semeamos em lágrimas vai valer a pena. Então nesta noite, independente daquilo que você está passando, independente da carga que você trouxe para este culto, da carga psicológica, da carga emocional, da carga espiritual, esta noite Deus tem uma palavra de alívio para a tua alma. Abra o teu coração nessa noite. Abra os olhos do teu coração, abra os ouvidos do teu coração para que Deus vai continuar falando através da sua palavra. Ore comigo nessa noite. Deus amado, Deus eterno, nós rendemos graça e tributo ao teu nome, Pai, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pela tua piedade. Cada um de nós, todos nós aqui nesta noite, Deus, somos objeto, resultado, Deus, da tua misericórdia, da tua graça, Pai querido. Em nome de Jesus, nessa noite, não leve em conta nossas limitações, nossos defeitos, Pai querido, mas queira nos agraciar com uma dose a mais de renovo, com uma dose a mais do teu Espírito. Em nome de Jesus, use o teu servo, Deus, com graça, com liberdade, com inspiração. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, pois queremos ouvir a voz do nosso pastor, do nosso sumo sacerdote, do nosso, aleluia, mentor, que é o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus que fala através da sua palavra. Em nome de Jesus, Deus, usa o teu servo com graça. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Amém. Os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Aleluia, fica tranquilo. Aleluia, porque tudo está no controle do Senhor. Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade. Nos sentimos honrados, de certa forma, pelo nosso irmão ter nos convidado para estar pregando nesse primeiro culto da juventude. E quero aqui me alegrar, juntamente com o presbítero irmão Gilberto, com o nosso presbítero irmão Carlos, sua irmã, a nossa irmã Camila, o nosso irmão Márcio, que são familiares dos nossos irmãos aqui que estão trabalhando no departamento da juventude. E quero me alegrar aqui com a vida do nosso irmão Charles e da irmã Camille, que nós cremos que Deus tem uma grande obra para que seja realizado através das suas vidas. E os demais irmãos que estão aqui presentes, Deus está estruturando a liderança da juventude no ministério,
está aí juntamente o diácono Anderson, né? O diácono Eliel, e agora nosso irmão Charles fazendo composição, né, desta liderança, e cremos que Deus vai estar abençoando. A nossa maior alegria, irmão, é a salvação de almas, e é maior ainda quando é da nossa família, né, irmão Gilberto? Eu creio que ali é uma alegria de ver os nossos filhos fazendo a obra do Senhor. Glórias a Deus, porque hoje, irmão, quanto mais a tecnologia avança, mais difícil de se manter um jovem dentro da igreja, né? Porque a tecnologia, a evolução, ela oferece muitos manjares, né, para a juventude do nosso dia. Eu, quando aceitei a Cristo, eu já tinha 22 anos, então eu posso dizer que a minha juventude e a minha adolescência, né, ela foi roubada por Satanás, e eu não pude oferecer o meu melhor da minha juventude para Deus. Mas depois que eu conheci o Senhor, né, após os meus 22 anos, tenho me procurado a manter fiel ao Senhor e agradecido a Deus por aquilo que o Senhor faz na nossa vida. E o Senhor nos transformou, né? Resgatou nós lá do lamaçal do pecado, como falava o irmão Carlos, e nós que conhecemos o testemunho do irmão Carlos, né? O irmão Carlos, ele dava maconha até pro cavalo, né? Fumava ali na cocheira ali, até o cavalo ficava chapado, né? Então quem conheceu o irmão Carlos sabe da grande obra que Deus fez na vida dele, assim como os demais irmãos que estão aqui, né? Hoje, quem sabe nós nos olhamos assim, de gravatinha, de terno, né? Mas não sabe da onde o Senhor nos tirou. Louvado seja o Senhor. E é esse Jesus que nós adoramos todos os dias da nossa vida, porque Ele tem resgatado a nós do lamaçal do pecado. E eu quero me alegrar aqui, né, com a pessoa do irmão Charles. Ele chegou no ministério ainda na mão do oleiro, né, sendo trabalhado, meio quebradinho, mas veio devagarinho, né, passo firme. Como dizia o saudoso nosso irmão França, né, o crente ele tem que andar no passo do boi. O passo do boi não é correndo, o passo do boi é devagar, mas é firme, porque a pata do boi ela tem duas fendas, né? E pode ver que o boi caminha no barro, na lama e não cai, porque ele vai com um passo firme e a garra dele cala ali no barro e não deixa ele cair. Então o crente é assim, o crente ele tem que andar no passo do boi, né? Aleluia. A vitória não é dos muito ligeiros e também não é daqueles que são muito parados. Glórias a Deus. Então glorifico a Deus por tudo aquilo que o Senhor está fazendo aqui na congregação da Timbaúva. Esse trabalho do ministério começou aqui no pátio do irmão Carlos, né? Toda esta obra começou por aqui. E os irmãos têm aí ficado firmes, né, na presença do Senhor. E quando se coloca uma liderança, mesmo sem ter jovem ainda, é porque tem fé, né? Então nós estamos crendo aí que Deus vai prosperar o trabalho da juventude, assim como está fazendo no ministério também, aqui pela congregação da Timbaúva. Glórias a Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos uma palavra em Provérbios, capítulo de número 7. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Provérbios, no capítulo de número 7. Vamos ler esse texto até o capítulo de número 8. Hoje eu tenho uma mensagem aqui para a juventude e também para nós, né, que já somos mais adultos. E você que ainda não é crente, não se constrange, né? Porque a verdade é que nos libertou. E a verdade, ela só mata a nossa carne, né? Não mata a nossa vida. Aleluia. E ela vem para nos libertar e edificar a nossa vida na presença do Senhor. Glórias a Deus. Provérbios 7,
versículo 1 até o versículo de número 27. Diz assim a palavra: Filho meu, guarda as minhas palavras e a esconde dentro de ti, e os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve com as tábuas do teu coração. Diz a sabedoria: tu és a minha irmã, e a prudência chama a tua parenta. Para que guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre o jovem, um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. E no crepúsculo à tarde, no dia da escuridão e trevas da noite, e eis que uma mulher que saiu ao seu encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não parava em casa os seus pés. Ora pela rua, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e beijou-o, e esforçou o seu rosto, e disse-lhe: sacrifício pacífico tenho contigo. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro a buscar-te diligentemente. A tua face que achei. Já cobri a minha cama com cobertores, com cobertas e tapeçaria, com obra lavrada e com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciamo-nos no amor até pela manhã. Alegramos-nos com amores, porque o marido não está em casa. Ele foi fazer uma jornada ao longe. Um saquitel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará para casa. Seduziu-o com multidão das suas palavras, com a lisonja dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo como boi que vai para o matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filho, dai-me ouvido e estais atento à palavra da minha boca. Não te desvie para os teus caminhos, o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso irmão Charles me convidou para pregar a palavra quase um mês atrás. E sempre quando eu sou convidado para pregar a palavra, a primeira palavra que eu sinto a inspiração de Deus, eu reservo ela para estudar, porque eu creio que aquela palavra ali é a confirmação da parte do Senhor. E quando eu senti a confirmação nesta palavra de Provérbios 7, eu reservei ela para o estudo desse dia. Mas ao longo do mês, eu convidei o Eliel para pregar no culto de domingo. E eu estava um dia estudando ali em casa, e sem saber ele chegou e me perguntou sobre a palavra de Provérbios 7. Eu perguntei para ele por quê, porque eu me senti, daí ele disse: não, porque eu vou pregar essa palavra no domingo. E nós não sabia um do outro, Então não é coincidência, Eu creio que Deus revelou a mesma palavra para o Eliel pregar no domingo, a palavra também que Deus colocou no meu coração para pregar hoje.
Mas quantos aqui creem que a palavra é uma fonte inesgotável? A palavra é uma fonte divina e ela tem, aleluia, substância para todos os dias. E é a primeira vez que acontece aí, né, do Senhor nos dar o mesmo texto e a mesma palavra para ser pregada. Mas claro que ela tem diversas aplicações. E ontem ela foi aplicada para um ângulo e hoje Deus nos deu para um ângulo um pouco diferente, mas com a mesma base desta palavra de Provérbio número 7. E o título desse texto, desta mensagem, nós vamos ver uma advertência contra a imoralidade cometida em nome do amor. Louvado, esse texto está trazendo uma advertência da parte do Senhor acerca da imoralidade cometida em nome do amor. Quantos de nós já ouvimos falar ali no mundo, aleluia, de pessoas que dizem que tudo que te dá prazer é certo, né? Para a pessoa que não tem Cristo, lá no mundo tudo que dá prazer, que traz felicidade, para eles é certo. Só que a palavra, ela nos traz uma palavra diferente, né? Nem tudo que nos dá prazer é confirmação da parte de Deus para a nossa vida. E nesse caso aqui a palavra, aleluia, ela está sendo cometida uma imoralidade pela parte do jovem e também de uma mulher que já era casada em nome do amor. Se vocês observarem, no versículo 18 diz assim: vem, saciamo-nos de amores até pela manhã e alegramo-nos com amores. Louvado seja o nome do Senhor. Então nem tudo aquilo que o mundo vê como amor, aleluia, tem aprovação da parte de Deus para as nossas vidas. Quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos transformados a viver uma nova vida. E desde então, como agradecimento ao que Deus tem feito, nós temos nos esforçado em viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida purificada. Aleluia! Não tem outro caminho para aqueles que querem ser servos do Senhor. Aleluia! Ser crente, ser cristão não é participar apenas de uma igreja e viver ao seu bel prazer, além da maneira que se entende. Não, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma diretriz da parte do Senhor pela palavra. E a palavra, ela nos traz ensinamento para todas as nossas vidas e para todos os pontos da nossa vida. Nesta passagem do dia de hoje, ela vai estar falando acerca de uma presa. Aleluia, se você ler esse texto, aleluia, tu vai ver que havia uma presa ali. Uma presa, aleluia, aos olhos de um predador. Aleluia, veja no versículo 7 e no versículo 8. Vi entre os simples e descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Aqui nós encontramos a presa do texto. Aleluia. Este jovem, aleluia, que a Bíblia fala que foi encontrado entre outros jovens simples, aleluia, mas ele tinha falta de juízo. Uma pessoa que tem falta de juízo é uma pessoa que age com irresponsabilidade, é uma pessoa que age trazendo sérias consequências para a sua vida. Os irmãos lembram da situação do homem de Gadara. O homem de Gadara, ele andava sem juízo, andava pela sepultura, estava acorrentado, ninguém conseguia assegurá-lo, porque ele estava com falta de juízo. Então uma pessoa com falta de juízo, ela não mede as consequências que ela vai provocar pelos seus atos e pelas suas atitudes. Mas quando aquele homem de Gadara teve um encontro com Cristo, as cadeias que prendiam caíram por terra, e no final do texto vai dizer assim, que ele foi encontrado assentado, vestido
e de perfeito juízo. Louvado seja o Senhor. Então quem tem Cristo, ele não age sem juízo, ele está em perfeito juízo. Ele age com responsabilidade, ele age, aleluia, sabendo das consequências que pode trazer sobre a sua vida. E este jovem agora estava aqui andando e foi facilmente notado entre os outros jovens que ele era um jovem que estava com falta de juízo. Estava ali andando pela sua rua, pela esquina, a caminho da sua casa, aleluia, mas não sabia ele que ele era uma presa fácil, louvado seja o Senhor. A falta de juízo é o que faz uma pessoa cair na desgraça. Isso está em Provérbios 19, versículo 3. Quando alguém anda com falta de juízo, facilmente ele vai cair na desgraça. E olha o que a palavra diz: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus e no Senhor. Além da pessoa ainda cair na desgraça, ela culpa Deus, ela acha que Deus é culpado pela consequência dos seus atos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, o que nós encontramos aqui nesse texto? Uma presa, que poderia ser qualquer um de nós, se nós andarmos sem juízo, aleluia, e andarmos fora do caminho do Senhor e da sua palavra. Nós nos tornamos presa fácil para o nosso inimigo devorar a nossa vida. Mas enquanto nós estamos debaixo da mão do Senhor, enquanto nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, nenhum mal vai entrar na tua tenda, e o Senhor vai acampar os anjos ao teu redor, para que você não tropece em pedra alguma. Então a nossa segurança é estar debaixo da proteção do Senhor. Ainda ontem eu falava com o irmão Paulo, ele disse que teve uma grande batalha por ter aceitado a Cristo. Ele futuramente vai contar o seu testemunho. O irmão Paulo, que se batizou ontem, ele era envolvido com obra de feitiçaria, ele era vítima ali da pombagira, Então, o que eu falei para ele? Quando uma pessoa que tem envolvimento com esse tipo de coisa, a melhor coisa é ela sair daquela situação e se integrar totalmente nas mãos do Senhor. Porque daí o diabo ele vai querer reivindicar o território na vida, mas não vai ter poder, porque aquela pessoa ela está firme com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a nossa segurança é nós estarmos na mão do Senhor. Senão facilmente nós seria tragado ali no mundo, louvado seja o Senhor, pelos manjares que o mundo nos oferece. E hoje nós estamos falando aqui num culto de juventude. Se a nossa juventude não atentar para os caminhos santos do Senhor, se a nossa juventude não colocar Deus no coração, ela facilmente vai caminhar para um laço de destruição e vai ser tragada, aleluia, pelos predadores desta vida, aleluia. O segundo passo que nós encontramos aqui é o laço, Aquele jovem estava caminhando, mas aleluia, estava caminhando em direção ao laço que estava armado. No versículo 8 e versículo 9: e passava pela rua junto a uma esquina e seguia o caminho da sua casa. E no crepúsculo da tarde, no dia da escuridão, nas trevas da noite, aleluia, louvado seja o Senhor. Como diz o ditado, na calada da noite, É na calada da noite, irmão Gilberto, que está a armadilha de Satanás. É na calada da boca da noite, é que o diabo gosta de agir na vida das suas presas. Então existia esse laço aqui, louvado seja o Senhor, armado para esse jovem. E ele estava caminhando em direção àquele laço. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que depois que nós se convertemos, nós temos uma vida disciplinada. Alguns podem dizer assim: mas vamos gritar, vamos pular, porque quando eu não era crente, eu gritava nos estádios. Tu gritava nos estádios porque tu era desordenado.
Tu não tinha Deus na vida. Agora nós temos Deus, agora nós temos ordem e decência. Louvado seja o Senhor. Agora nós não somos mais bagunceiros da noite. Agora nós andamos no dia, nós andamos na luz. Nós somos pessoas diferentes da vida que nós levávamos sem Cristo. Aleluia. Então agora nós temos que ter uma vida ordenada. O crente, o jovem, o moço, a moça, nós adultos, nós temos que ter, aleluia, disciplina na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Nós temos que ter horário para nós sairmos e orarmos para voltarmos para a nossa casa. Nós temos que saber por onde nós andamos e com quem nós vamos se envolver. Agora a vida é diferente. Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda sob o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas esse jovem aqui estava andando como sem disciplina, não tinha horário para andar, estava andando na calada da noite, na escuridão da vida, e se tornou um laço fácil, aleluia. O que um crente vai estar fazendo em altas horas na rua, se não for para evangelizar, para pregar a palavra, para anunciar o evangelho? Aleluia. Então uma pessoa que não tem disciplina, ela não tem horário, não obedece o seu pai, quando o seu pai diz assim, ó, você pode, nós temos que saber que nós temos ordem e decência, ali temos que saber por onde nós andamos e com quem nós vamos se envolver, para não ser assediado, pelas lisonjias, ali como esse jovem deixou ali a lisonjia daquela mulher, entrar no seu coração e sediar o seu entendimento. Glórias a Deus. Terceiro, então, nós vimos aqui que existe uma presa, existe um laço de não ter vergonha de expor partes do seu corpo. Aleluia. Então uma pessoa com enfeite de prostituta, ou veste de prostituta, ela já está ali, maquinando por trás da veste, para chamar a atenção para o seu corpo, para o seu corpo ser cobiçado. E para que a presa, que ela quer tragar, seja mais fácil de ser tragada. Aí por que a Bíblia exige do cristão, do jovem, moça, para se vestir decentemente? Justamente para ser diferente de uma prostituta, de um prostituto. Porque agora nós somos chamados para fora do mundo e fomos chamados para a santificação. Aleluia. Os irmãos sabem que no Velho Testamento eles usavam costurar um versículo bíblico nas bordas das vestes, para que quando alguém olhasse para a veste de alguém, aquela pessoa fosse convidada para a santificação. Então, se eu olhasse para a veste de uma irmã, aleluia, eu não ia olhar e não ia ter motivo para cobiçar, porque ela estaria bem vestida, estaria ali um versículo bíblico me advertindo, que nós somos chamados para a santificação. Por isso que a Bíblia condena certas vestes, porque existe algumas vestes que, em vez de chamar a pessoa para a santificação, ela chama para o adultério, ela chama para a prostituição. Ela está convidando, como dissesse assim, olha, eu estou disponível a me prostituir, pode vir que eu aceito. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então por isso que a Bíblia é rígida acerca da vestimenta do crente, para que nós se vestimos com decência e com modéstia, aleluia, para não despertar a cobiça e não nos tornarmos presa. Louvado seja o Senhor. E aqui nesta passagem, esta predadora, aleluia, era uma pessoa experiente, ela sabia como agir, aleluia, e a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher casada. Veja no versículo 19, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que era uma pessoa totalmente desfreada no seu desejo. Ela não precisava sair se prostituir, porque ela já tinha esposo, ela já tinha um marido. Mas, aleluia, por ela não ter a palavra no seu coração,
e dar lugar para o diabo, ela se deixou levar então por esse desejo desenfreado, ao ponto de estar disposto ou disposta a trair o seu cônjuge na ausência dele. Louvado seja o nosso Senhor. E a Bíblia vai dizer que ela era uma pessoa alvoroçadora, uma pessoa desordenada, aleluia, uma pessoa agitada, louvado seja o Senhor, uma pessoa contenciosa, aleluia, pronta para causar, uma pessoa com coração astuto e com habilidade para o engano. Ou seja, é o tipo daquela pessoa que sai pronta para causar. É como se dissesse: hoje eu vou infernizar a vida de alguém. Hoje eu saí para a rua pronto para tirar a bênção de alguém. Aleluia. Esse era o tipo dessa predadora. Ela já saía pronta para causar, e ter um resultado naquilo que ela saiu para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No versículo 13 e no versículo 14, glórias a Deus, ela vai se apresentar como uma oferta voluntária. Olha o que a palavra diz: aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho contigo, hoje paguei o meu voto. Aqui ela se apresenta como uma oferta voluntária, sacrifício pacífico, louvado seja o Senhor. Ela se apresenta para a sua presa como uma bandeja que não teria custo nenhum. Provavelmente uma prostituta, ela cobra pelo seu serviço, mas nesta ocasião ela estava disposta a se entregar voluntariamente pela sua presa e não cobrar nada, como um sacrifício pacífico, mas na verdade era um laço de morte. Louvado seja o nosso Senhor. E quantos moços e moças no nosso dia não são arrastados para o mundo por causa da sedução, por causa da cobiça, das luzes iluminando, aleluia, mostrando ali um grande engano. Quanto jovem que nós conhecia que estava na igreja, por não colocar a palavra no seu coração, deixaram-se arrastar por laços de predadores ali que estavam dispostos a devorar a sua vida. Aleluia. Por isso que nós temos que atentar para a palavra e instruir os nossos jovens a viver a palavra. Por mais difícil que seja, por mais, aleluia, que seja um desafio grande no nosso tempo, um jovem andar prudentemente, bem vestido, ali a ser respeitoso, buscar a santificação, ainda é o caminho certo, ali para uma vida de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então esta predadora agora se apresenta, como algo desejável, algo que não teria custo nenhum, só teria vantagem, benefício, louvado para a sua presa, o qual seria destruída. Aleluia. As suas armas que ela usou aqui, eu estou só falando o que está dentro do texto. As armas que esta predadora ela usou foi, aleluia, as armas dos atrativos. Primeiro, no versículo 13, aproximou-se dele, beijou e esforçou seu rosto e disse. Aqui ela usou a sedução e o encantamento, Ela usou, aleluia, dessa estratégia de seduzir a sua presa e encantar a sua presa, chegando e beijando. Quando nós pregamos acerca do beijo, muitos se escandalizam, dizem assim: mas esse ministério é muito rígido. Quando nós falamos que namoro de cristão não pode ter envolvimento físico, namoro do cristão não pode ter beijo, porque o beijo ele faz parte de um ritual amoroso que é permitido somente dentro do casamento, legalizado por Deus e aprovado por Deus. Lá dentro do casamento, aí pode ser exercido o beijo, mas fora do casamento, o beijo ele faz parte de um ritual amoroso,
E como é que eu vou beijar alguém que eu ainda não tenho garantia que eu vou corresponder ao desejo que eu vou despertar naquela pessoa? Então eu vou estar me prostituindo. É uma coisa que não é permitida ainda. É permitida dentro daquilo que é certo, ali aprovado por Deus. E nesse momento aqui, esta predadora, ela usou essa estratégia do beijo, Ali chegou e beijou, aleluia, e forçou o seu rosto, aleluia, louvado seja o Senhor. Usou a sedução, usou, aleluia, encantamento, aleluia. Os irmãos sabem que uma ilustração, se ela é verdade, não sei, mas faz sentido. A ilustração da cobra e do sapo, eu ouvi essa ilustração que a cobra, ela tem o poder no seu olhar. Então, quando ela vê a sua presa, que é o sapo, ela se alimenta de sapos, ela olha para os olhos do sapo e ali ela hipnotiza o sapo, usa o seu encantamento, e o único trabalho da serpente, da cobra, é abrir a boca. A única coisa que ela precisa fazer é abrir a boca. E o sapo vai pulando, vai pulando, vai pulando. Está encantado, está enfeitiçado. Quando ele menos espera, ele está dentro da boca do predador. E o predador não precisa fazer força nenhuma, É só saciar a sua presa. E a mesma coisa, são pessoas que são usadas pelo diabo para seduzir outras pessoas, para destruir a sua vida. Eles usam o mesmo encantamento da cobra. O trabalho deles é só esperar a presa pular dentro da sua garganta, e saciar a sua presa. Então o jovem do nosso dia tem que cuidar muito com esse negócio do encantamento. Mas é só um beijinho. Mas é só um beijinho que vai despertar um desejo sexual, que de repente tu não vai conseguir controlar e vai ceder para a presa, vai cair na prostituição, vai perder a tua honra, vai ser mal visto, aleluia. E daquele beijinho apenas, tu já está no laço do inimigo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, aleluia, uma das coisas que ela usou foi a sedução, aleluia, e o encantamento. A segunda coisa que esta predadora usou para a sua presa está no versículo 16, que diz assim: já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria e com obra lavrada com linho fino do Egito. Aleluia. Aqui nós vimos a ostentação e o conforto. O que mais a nossa juventude no nosso dia, que não serve a Deus, querem é ostentação e conforto. Imagina, pastor Gerson, na flor da idade, ter uma noitada ali, uma noitada numa cama confortável, numa cama perfumada, aleluia, cheio de ostentação. Mas são estratégias do inimigo, nós temos que olhar para aquilo que Moisés falou: eu prefiro sofrer com o povo de Deus do que desfrutar por um momento do pecado. Louvado seja o Senhor. E essa estratégia do inimigo, dar um momento apenas do pecado para destruir toda uma vida. Era isso que ele queria fazer com Jesus. Ele não queria que Jesus adorasse por toda a vida. Ele só: se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Era um minutinho só. Se Jesus adorasse ele, teria botado tudo a perder. Então Satanás, ele traz uma ilusão para a nossa juventude. Ele traz uma ilusão para a vida de quem não tem o Senhor, ali como se fosse a felicidade, ali a realização do seu sonho, mas é por uma noite só. Na outra noite, quando amanhecer, ele vai acordar e já vai ver que está em treva. Já vai ver que ele caiu no laço do inimigo. E muitas vezes tem pessoas que não têm mais força de sair daquela situação. Quantos casamentos destruídos no nosso dia por causa de um momento de prazer? Louvado seja o Senhor. Por causa de um momento de conforto. Ali, quem sabe, deixou lá o seu cônjuge para ter uma noite num hotel bem, aleluia, luxuoso, aonde tem bebidas disponíveis,
tem conforto, uma cama cheirosa, aleluia, mas são lugares de perdição, são lugares de destruição. Aleluia, o Senhor tem para nós aquilo que é bom, aquilo que vai durar para sempre, aquilo que é santo, aquilo que é edificado. E aquele que quer ter uma vida de vitória, ele tem que estar atento, aleluia, às astutas ciladas do seu predador, para não cair, aleluia, nas garras de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No versículo 17, nós vamos ver que ela usou também, aleluia, coisas atraentes e desejáveis. Olha o que está no versículo 17. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Então, além de ela se apresentar com enfeite de prostitutas, aleluia, ela também usou, aleluia, do poder da sedução através da perfumaria. Eu estou tossindo um pouco porque eu ainda estou meio atacado na garganta. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. A palavra, irmão, é que nos liberta, né? Não tem outro jeito. É a palavra que é verdade. Alguém pode até se escandalizar com o que eu vou falar aqui. E eu não vou falar nomes para não estragar o negócio de quem vende perfume, né? Então, mas você pode ir lá no Google e colocar assim, ó, perfumes sedutores. Pode colocar aí se você tiver. Coloca no Google lá, perfumes sedutores. Perfumes que são criados para seduzir, né? Para atrair a cobiça do teu corpo por alguém que está sentindo aquele aroma. E tem um perfume aí que é muito famoso que está entre eles, mas eu não vou falar porque de repente tu é vendedor e tu vai perder a tua freguesia. Mas pode olhar lá no Google, aleluia, vai ter perfumes de sedução, tanto feminino como masculino, né? Louvado seja o Senhor. Então, são estratégias do inimigo, né? Para despertar esse desejo, aleluia, que vai levar a pessoa à destruição. A sedução, irmão, a sedução, ela é um laço que cegueia a pessoa. E ela desperta um desejo mais forte na nossa vida, que é o desejo sexual. Ah, mas o irmão falando isso no culto é um escândalo. O escândalo é nós não ensinar o nosso jovem a se defender dos seus predadores. E deixar os colégios, as faculdades, as universidades ensinar totalmente errado para os nossos jovens. Nós temos o poder da palavra na nossa mão. Nós temos o poder da instrução para instruir a nossa juventude, para que eles não sejam presas cegas, ali para cair nas garras do predador. E a sedução, né, que vem de várias formas, pode ser por palavras, aleluia, pode ser por perfumaria, pode ser por luxúria, pode ser por ostentação, aleluia, todos esses encantamentos é que Satanás investe para destruir a nossa juventude, aleluia. Esta sedução, ela desperta em nós o desejo mais forte, que é o sexo. Os irmãos sabem que o maior desejo do ser humano é se alimentar, né? A criança que está ali no ventre da nossa irmã já está se alimentando, né? Está se alimentando através ali do processo do seu corpo. Então, a alimentação já vem lá desde a gestação. Então, o maior desejo do ser humano é se alimentar. Por isso que quando nós jejuamos, nós estamos fazendo um grande sacrifício para Deus. Nós estamos renunciando a um grande desejo da nossa natureza humana. Esse é o maior desejo. Mas o desejo mais forte, mais predominante é o sexo, né? Por isso que a Bíblia instrui que o namoro do cristão não pode ter envolvimento físico. Porque aonde tiver envolvimento físico, um vai ter poder sobre o corpo do outro. E quando vê, né, aconteceu o ato, louvado seja o Senhor, e a pessoa caiu no pecado. Então a sedução, ela desperta esse desejo que é mais forte, mais predominante na vida da pessoa. Louvado seja o Senhor. E quando esse desejo não é realizado, por isso que no namoro tem que ter prudência.
Porque até o noivado tu pode desmanchar e voltar atrás, mas depois que casou, está comprometido pela vida toda. E como é que no namoro e no noivado eu vou despertar o desejo na vida de alguém, se daqui a pouco nós desmanchamos o namoro, eu não tenho mais nada com aquela pessoa, mas eu já me envolvi fisicamente, já despertei um desejo nele ou nela, que não vai ser correspondido. Isso pode descadear um grande problema na vida da pessoa. Aleluia, louvado seja o Senhor. E nesse caso, pode levar a pessoa à prática do sexo egoísta. O que é o sexo egoísta? É a masturbação. Quem sabe muitos não ouviram falar isso na igreja, ou podem até se escandalizar, mas é uma grande verdade. Quando nós seduzimos alguém e não satisfazemos aquela pessoa, essa pessoa pode ser levada à prática egoísta, aleluia, que vai satisfazer somente ela. E nós sabemos que a relação Deus deu para o ser humano para que as duas pessoas se satisfazem e se alegram lá. E quando uma pessoa pratica somente ela, através da masturbação, ela vai estar se realizando sozinha. Ela não vai estar satisfazendo uma outra pessoa. Isso é errado e é uma questão egoísta na vida da pessoa. Ah, mas isso aí é um problema de jovem. Não, é um problema de jovem e até de pessoas casadas. Quando você que é casado e você negligencia o teu compromisso conjugal, você pode levar o teu cônjuge a práticas ilícitas, como essa. Então não é uma questão somente do jovem. Homens e mulheres casadas podem ser levados à prática de atos ilícitos na presença do Senhor. Então a sedução, aparentemente, é uma coisa inofensiva. Ah, mas eu só estou olhando, eu só estou me mostrando aqui um pouquinho. Mas o caminho que ela vai te levar é profundo e pode destruir a tua vida, aleluia, por toda, aleluia, a eternidade. Louvado seja o Senhor. Eu sei que é uma palavra forte, irmão, aleluia, mas é Deus que deu essa palavra, Eu não sabia quem está aqui para ouvir, Então, para mim é um grande desafio falar, mas eu tenho que ser fiel naquilo que Deus tem de alcançar. Louvado seja o Senhor. Então nós não podemos deixar-se levar pelos predadores para despertar desejos desenfreados na nossa vida, em que nós não vamos ter controle neles e vamos nos entregar para o pecado. Mas nessa passagem aqui foi encontrado então um jovem sem juízo. Por que esse jovem caiu nesse laço? Porque era um jovem sem juízo. Era um jovem que ele desprezou a palavra. Se você olhar lá no começo do texto, a palavra vai dizer: filho meu, guarda as minhas palavras, esconde-te dentro de ti os meus mandamentos. Então esse jovem somente ele caiu no laço porque ele desprezou a palavra. Aleluia. Porque a melhor maneira, irmão, de nós vencermos a nossa natureza humana é dando lugar para a palavra de Deus. É despertando o fruto do Espírito. Através do fruto do Espírito nós vamos ter virtudes para vencer todas as tentações da nossa carne. E por mais que nós fomos seduzidos, fomos tentados, você vai ter triunfo sobre a situação. Você vai ter vitória sobre a situação. Porque você vai ser um homem, uma mulher virtuosa. Você vai ser um jovem prudente. Tu vai dizer: não, aqui não, Satanás. Aqui tem palavra, aqui tem conteúdo. Aleluia. Nós não vamos assegurar uma juventude no dentro da igreja fazendo gincana, fazendo brincadeira, não. Você até pode atrair jovens para dentro da igreja dessa forma, mas o que vai manter ele salvo, purificado, é a palavra do Senhor. Há muitos lugares aí que já perderam a virtude da palavra e estão com um monte de invenção, fazendo gincana, fazendo células, fazendo brincadeira, mas estão conservando uma juventude ali que ainda não foram trabalhados pela palavra. Uma juventude que sai do culto, mas vai para a prostituição, vai para a pornografia, vai para o jogo, vai para a perdição. Aleluia! Mas a palavra que Deus nos deu
é para que seja uma geração unânime. Aleluia. A juventude desse ministério é uma juventude que é para ser diferente dos demais do mundo. Aleluia. Quando fala juventude do Names, é uma juventude de poder, é uma juventude de manifestação, é uma virtude do Espírito Santo, é sobre a nossa vida. E o que nós queremos, aleluia, é para a nossa igreja e para nossos jovens, ali que sejam jovens cheios do Espírito Santo, jovens que têm poder para dizer não para a tentação, jovens para não andar nos caminhos dos predadores, para ser presa fácil e envergonhar o Evangelho. Ali mais que o Senhor possa ser glorificado sobre a vida de cada jovem ali deste lugar. Aleluia. E para encerrar aqui, irmão, eu quero fazer um paralelo entre João e Isaías. Aleluia. Veja bem que tudo que eu falei aqui no texto, né? Esse jovem só caiu no laço porque desprezou a palavra. Aleluia. Mas se nós não desprezar a palavra, nós vamos ter vitória. Olha o que João falou em João 2:14. A palavra diz assim: eu vos escrevi jovem, porque sois fortes. Aleluia. Então a palavra que foi revelada para João é que o jovem é forte. Mas Isaías 40 e versículo 30 vai falar: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas como assim a Bíblia está se contradizendo? Se João fala que o jovem é forte, Isaías fala que o jovem vai correr, vai se cansar, vai se cair. Aleluia. Será que há uma contradição? Não. Louvado seja o Senhor. Aqui quando a Bíblia diz que os jovens se cansarão e se fatigarão, ali os jovens certamente cairão, são jovens que não têm a palavra do Senhor. São jovens que fisicamente até são fortes, ali, mas espiritualmente são fracos por não ter Jesus na sua vida. E por mais que eles se esforçam, eles vão acabar caindo e se afadigando. Aleluia. Mas em João vai falar também: a palavra de Deus está em vós. Aí está o segredo. Por que o jovem de João é forte? Porque a palavra de Deus está neles e eles já venceram o maligno. A mesma forma que Jesus venceu o maligno no deserto, está escrito aqui que a juventude também terá esse poder de vencer o diabo pela palavra. Louvado seja o Senhor. Aí Isaías vai dizer assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O segredo é esperar no Senhor para ter uma vida de vitória. Veja bem que a águia, se não sabe da história da águia, né, eu não vou me aprofundar aqui por causa do tempo, mas a águia, ela com 30 anos, né, como diz a ilustração, ela tem que se renovar. E a idade de 30 anos no judaísmo é uma idade de maturidade. É uma idade onde se alcança a maturidade. Então o que a palavra está dizendo? Que por mais que nós somos fortes, por mais que nós somos vigorosos na nossa juventude, ali quem sabe nós chegamos e achamos: não, agora eu estou maduro, agora eu alcancei a maturidade. E é aí que está a necessidade do renovo, né? Quando tu achar que tu está maduro, há uma necessidade de tu renovar a tua vida de novo, como a águia. E veja bem que a águia, ela não luta com o inimigo no território do inimigo. Quando ela pega a serpente, né, que quer devorar ela leva lá para o seu ambiente, lá nas alturas, e faz da sua adversária inofensiva e vence ela facilmente. Então Deus não quer que o jovem lute na carne, no território do inimigo. O que Deus quer é que o jovem lute no mundo espiritual, no lugar certo, com as armas certas, se renovando, buscando a Deus, se fortalecendo pela palavra. Aí o teu adversário vai ser fichinha, como diz o gaúcho. Você vai vencer de barbada, mas quando tiver Deus na vida. Porque se não tiver Deus na vida, aleluia, facilmente vai ser seduzido e vai cair nas garras do inimigo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E para encerrar aqui, nós vamos ficar com a recomendação do salmista.
Aleluia. Como purificará o jovem o seu caminho? Amém. Como pode um jovem purificar o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. É o que o texto de Provérbios 7 recomenda, né? Guarda a minha palavra. Aleluia. A minha palavra tem que ser como uma menina dos teus olhos. Tenta botar o dedo no teu olho para te ver. Tenta botar o dedo no teu olho. Vai te proteger rapidamente, porque é um lugar sensível. E assim tem que ser o nosso cuidado com a palavra. A palavra na nossa vida tem que ser como uma menina dos nossos olhos. Tem que ter um cuidado especial. Louvado seja o Senhor, para que ela possa nos proteger de todos os dardos do inimigo. Aleluia. E o salmista vai dizer no versículo 11 do Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se este jovem, irmão, que foi a presa aqui do Provérbio 17, tivesse aplicado o ensinamento que ele estava ouvindo ali no começo do capítulo no seu coração, ele não teria caído no laço daquela mulher. Ele não teria sido uma presa, mas ele teria sido vitorioso. Aleluia. Então, o segredo para nós termos uma juventude vitoriosa, e para nós também os adultos, é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Aleluia. Quando nós guardamos, irmão, algo é porque é precioso. Tu já viu alguém guardar lixo? Ninguém guarda lixo. Tem pessoas que são compulsivas, mas aí são doentes. Mas se você guardou porque é algo precioso, então guarda a palavra no teu coração, mostrando para o inimigo da tua alma que a palavra é preciosa na tua vida e que ela vai ser uma ferramenta para derrotar todos os adversários. Então eu quero deixar esta palavra aqui nesta noite. Você jovem que me ouve, não seja como esse jovem de Provérbios 7. Não anda pelos caminhos errantes. Ali ela dê ouvido para a palavra do Senhor e guarda o teu coração. E Deus vai te dar uma vida abençoada, uma vida próspera. Ali um casamento sadio, uma família, aleluia, virtuosa na presença do Senhor, em que tu vais se assentar na tua mesa, aleluia, os teus filhos ao redor da mesa, a esposa, aleluia, trazendo alegria. Mas este jovem aqui se entregou ao adultério, se entregou à prostituição e acabou morrendo nas mãos daquela mulher. Então eu quero te convidar a se colocar em pé. Louvado seja o Senhor. Eu quero pedir aqui para o diácono Anderson, vai fazer uma oração aqui por nós. Você que quer oração, não passe aqui na frente, nós estaremos orando, os obreiros estarão orando, e nós estaremos intercedendo pela tua vida. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa abençoar a cada um que aqui está nesta noite, e que possa ter um caminho de vitória na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Palavra poderosa. Eu não consegui pegar toda a mensagem, mas está sendo gravado ali para a gente assistir novamente depois e entender melhor, né, esta revelação desta palavra que Deus deu para o nosso pastor. Vamos orar em nome de Jesus sobre esta mensagem. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E é como o pastor disse aqui, Provérbios 7. Como purificará o jovem o seu caminho? O caminho de jovem, ele é um caminho difícil. Ele é um caminho em que o inimigo semeia muita sujeira. Em que o inimigo coloca muitos obstáculos, muitas pedras, muitas dificuldades. O caminho do jovem, ele não é fácil. Aleluia. Mas a Bíblia diz que através da palavra do Senhor, a gente purifica este caminho. O que é uma purificação? Aleluia. A água, para ela se purificar, ela tem que passar por vários processos, tem que passar por vários filtros. Ou seja, a palavra do Senhor, ela vai filtrar todas as impurezas do nosso caminho. Nessa noite nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia! Para que esta palavra, ela venha jorrar na nossa vida. Para que esta palavra, ela venha purificar toda a impureza. Ela venha filtrar tudo aquilo que nos afasta da presença preciosa de Deus. Que ela venha filtrar tudo aquilo que nos afasta
da vontade perfeita, boa e agradável do nosso Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus vamos orar. Amado Deus, poderoso Pai, Altíssimo Deus, eu sei que Tu estás nesta noite, Senhor, assentado num alto e num sublime trono, Pai querido, sendo adorado, sendo reverenciado por anjos do céu, Pai. Nesta noite na terra, fizemos um culto abençoado, Senhor. O Teu nome foi louvado neste lugar, a Tua palavra foi semeada, Pai querido, e nós demos crédito, nós demos ouvido, nós amamos a Tua palavra, nós amamos o Evangelho, nós amamos, Senhor, a revelação da Tua palavra, nós dependemos dela, Pai, nós precisamos entendê-la, nós precisamos compreender a Tua palavra, nós precisamos guardar a Tua palavra, nós precisamos aplicar esta palavra na nossa vida, Pai querido. Mas o diabo, Senhor, ele quer distorcer. O diabo, Pai querido, ele quer tirar a compreensão. O diabo, ele quer cegar o entendimento. Satanás, Pai querido, quer nos fazer perder o foco, quer nos desviar do caminho, Pai. Mas nesta noite, Pai querido, nós queimamos com fogo. Nesta noite nós queimamos, Pai, pelo poder do Teu sangue, pelo poder da Tua palavra, toda, Senhor, investida, tudo aquilo que o diabo tem colocado no caminho dos nossos jovens, Pai, tudo aquilo que Satanás tem feito para, Senhor, dispersar a Tua obra, para contaminar a Tua obra, para contaminar os nossos jovens, para tirar a força, para cegar o ânimo, em nome de Jesus, seja aniquilado agora, pelo poder do sangue, pelo poder do nome de Jesus. Ora comigo, igreja, nesta noite. Aleluia, os nossos jovens precisam da Tua oração, os nossos jovens precisam da Tua atenção, precisam da Tua intercessão. Intercede pelos jovens, os jovens que há força, aleluia, os jovens que há o braço forte. Nesta noite, intercede por eles. Você que é experiente, você que tem mais experiência, você que tem mais bagagem, intercede pela nossa juventude, para que Deus levante esses jovens, para que Deus levante esta geração, para que Deus anime a juventude, para que Deus oriente, para que Deus ajuste a bússola dos nossos jovens, para que eles não andem por aí perdidos. Em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nos leva, Pai querido, nesta noite toma-nos pela mão, Espírito Santo. Aleluia, quem sabe estávamos naufragando na fé, quem sabe estávamos, Pai querido, submergindo, mas nessa noite toma pela mão fraco, toma pela mão caído, renova a força, Senhor, renova o ânimo, em nome de Jesus. Toca agora, Espírito Santo, toca agora, Espírito Santo. O Senhor não precisa, Deus, de ajuda para operar, o Senhor não precisa, Deus, aleluia, de jeitinho para operar. Nesta noite, Pai, queima nesta noite, Pai, todo desânimo, queima nesta noite, Deus, pelo poder do sangue, anima, reveste nesta noite, Pai, reveste os nossos jovens para combater este combate, Pai, com legitimidade, para combater este combate, Senhor, como soldados, como valentes, Deus, que não venhamos, Pai, temer o gigante, que não venhamos voltar para trás, porque o Senhor não tem parte com aquele, Senhor, que não persevera, com aquele, Senhor, que não firma o passo no caminho. Mas nessa noite, Deus, aqui estamos, Pai, quem sabe na nossa pouca força, Pai querido, mas guardando a Tua palavra, quem sabe na pouca força, Senhor, mas insistindo, perseverando, não desistindo da doutrina, não desistindo do bom testemunho, não desistindo, Pai querido, do Evangelho, não desistindo, Pai, da obediência, não desistindo, Deus, da reverência, não desistindo do temor. Aqui estamos, Pai, aleluia, em nome de Jesus. Não permita, Deus, que venhamos perder o temor e
reverência por aquilo que é santo, por aquilo que é sagrado, em nome de Jesus, Pai. Se alguém porventura tem perdido o temor, devolve o temor, Pai, devolve a reverência, devolve aquele medo pelo que é sagrado, em nome de Jesus, Pai, porque o temor, a tua palavra diz que é o princípio da sabedoria. Em nome de Jesus, Deus, não queremos ser tolos, não queremos ser nécios, não queremos, Senhor, tocar a nossa promessa, trocar, Senhor, a nossa herança por um prato de lentilha, por um prato de migalha. Pai querido, o que o diabo tem a nos oferecer é podridão, é migalha, aleluia, mas o que o Senhor tem para nós é herança, é riqueza, é promessa, é eternidade. Em nome de Jesus, Pai querido, ajuda os nossos jovens a vencer as suas batalhas, a vencer as suas lutas, a vencer, Senhor, a sedução do mundo, a vencer a pornografia, a vencer, Senhor, o diabo, a vencer os gigantes. Em nome de Jesus, dá vitória para a nossa mocidade, Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Amém. Irmãos, eu agradeço a presença de cada um que esteve nesta noite, saiu do seu lar, saiu da sua casa para ouvir esta palavra, tremenda palavra a qual foi falada nesta noite, diretamente do trono de Deus, né, do coração do Pai, porque esta palavra, ela é muito importante, nós guardarmos em nosso coração, porque as ofertas do mundo, elas são todo dia cada vez piores. Por isso a nossa Bíblia, a minha Bíblia, eu creio que a de vocês também, relata que o caminho é estreito e poucos entrarão por ele. Porque o largo é aquele caminho que leva à perdição. E isso já está sendo todos os dias se tornando um vício na vida do Senhor. Mas nós cremos na libertação e na salvação. Porque eu estou aqui somente porque a palavra, ela é justa, fiel e verdadeira. E o Senhor, Ele supre nossas vidas. Senhor Deus e eterno Pai, cada um, Senhor, que chegou aqui, que não venha sair da mesma forma. Porque, Senhor, ó Pai amado, a sua palavra foi falada e foi revelada pelo Teu Espírito Santo ao Teu servo, qual tu nos será esta noite. Para nós, Senhor, que nós possamos meditar, Senhor, ó Pai, nela, e, Senhor, nesta palavra, nós possamos encontrar força para prosseguirmos, Senhor, ó Pai, até o dia que o Senhor nos buscar nesta terra. Porque o Senhor diz, Senhor, ó Pai amado, na sua palavra, que se foi, Senhor, aos céus preparar um lugar para buscar um povo zeloso de boas obras. Que nós possamos ser zelosos pela obra e possamos, Senhor, ó Pai amado, permanecermos, Senhor, ó Pai amado, na Tua palavra, Senhor, aquela que vai nos levar, Senhor, até o fim da nossa vida, com sinceridade, diante de Ti, ó Pai. Te agradeço em nome de Jesus.